Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre suplementos que valem a pena. Mas antes de qualquer coisa, eu gosto de reforçar sempre que suplemento é cereja do bolo. Então não adianta querer suplementar o suplemento com maior evidência científica, comprar da melhor marca, um super top lá de alta qualidade, se a base não tá boa, não tá de acordo com os teus objetivos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em performance física ou em, enfim, estética, né, emagrecimento, ganho de massa muscular, aí a gente pensa sempre na questão do exercício físico, do treino e da alimentação. O exercício ali entra como uma forma de estímulo e a alimentação entra como uma forma de dar suporte tanto para o exercício, quanto para a recuperação, quanto para outras funções do nosso corpo, obviamente. E assim como quando a gente pensa em qualquer outro objetivo de saúde mesmo, a alimentação é que tem que estar condizente com aquilo que a gente está buscando. Então, primeiro a gente ajusta a alimentação e aí depois a gente pensa em que suplementos a gente pode usar para ajudar naquele objetivo. Existem 3 tipos de suplementos, então. O primeiro seria vitaminas e minerais para uma reposição, por exemplo, em casos de carências ou deficiências. O tipo número 2 seria os energéticos ou os macronutrientes. Então, são aqueles suplementos que nos ajudam a atingir um valor energético, por exemplo, ou dar um suporte de carboidratos extra, um repositor eletrolítico ou um suplemento de proteína. Né? Eles são, na verdade, para facilitar, às vezes, em que a gente não consegue pela alimentação, por N motivos, às vezes por questão de volume, de quantidade ou por praticidade mesmo, aí a gente tem a opção do suplemento. Aí é que entra os repositores de carboidrato, né, gés de carboidrato para, por exemplo, no meio de um treino, né, no meio de uma corrida mais longa, de uma meia maratona, uma maratona, ou um período de, né, uma prova de ciclismo mais longa, aí a gente tem os géis de carboidrato, por exemplo. Aí os repositores eletrolíticos também, são aqueles, né, bebidas tipo Gatorade, isotônicos, que vão ter ali sódio, outros minerais importantes, um pouquinho de carboidrato, que ajuda a repor tanto a perda de líquidos quanto a perda de, enfim, eletrólitos e essas substâncias. E o terceiro tipo são os suplementos ergogênicos. Então, essa palavra ergogênico quer dizer de melhorar a performance. Então, seja a performance física ou cognitiva. São o que vão ajudar realmente a melhorar o rendimento e o desempenho no exercício, por exemplo. E dentro desse terceiro tipo de recursos ergogênicos, os suplementos ergogênicos, porque inclusive existem outros tipos de recursos, né? A música, por exemplo, é um recurso ergogênico. Às vezes isso nos anima e nos faz treinar melhor pela música. Então, a música também é considerada um recurso ergogênico, certo? Bom, fecha parênteses. Dentro dos suplementos ergogênicos, são pouquíssimos que realmente têm uma boa evidência científica de que podem ajudar e realmente ter uma ação de melhorar o desempenho. Normalmente, a melhora do desempenho está muito mais relacionada à alimentação, então à nutrição bem periodizada e de acordo com as necessidades, do que a um suplemento. Bom, mas vamos lá então. O primeiro suplemento que eu separei foi o Whey Protein. Então, o que é o Whey Protein? Nada mais é que a proteína do soro do leite. Ela pode ser tanto concentrada quanto isolada ou hidrolisada. O que é isso? A partir de processos lá industriais, a gente consegue separar só a parte da proteína do soro do leite. E aí a gente pode, a proteína concentrada, ela ainda tem um pouquinho de outros compostos ali do leite. Então tem um pouquinho de lactose, tem um pouquinho de gordura, tá? A proteína isolada, teoricamente, é só a proteína. Pode ter traços, mas isso é muito menos. E ela é, né, mais de 90% ali do valor bruto é proteína mesmo. Tá? E o hidrolisado seria essa proteína isolada já quebradinha. Então, hidrólise significa quebra, então é uma proteína de mais fácil digestão e absorção. O whey, sendo um suplemento proteico, serve para complementar a dose de proteína. Então, seja por dificuldade de atingir determinado valor, ou até mesmo para facilidade, ou né, ser mais prático em refeições intermediárias, num pré ou num pós-treino para estimular mais a síntese muscular, por exemplo, ou num lanche para dar mais saciedade, aumentar o valor proteico. A gente sabe hoje em dia que para ter mais síntese proteica, o ideal é que a proteína seja fracionada ao longo do dia. Então, além da quantidade total do dia, é importante que ela seja, né, fracionada. Por isso que os lanches, às vezes colocar uma dose de whey, meio scoop, às vezes já é suficiente, é uma forma de auxiliar nessa distribuição ao longo do dia.
E além disso, ela também ajuda a trazer mais saciedade. E para quem não pode ou não quer consumir a proteína do soro do leite, seja por opção mesmo, então, por exemplo, veganos, ou porque, enfim, tem uma sensibilidade às proteínas, aos compostos ali derivados do leite, então, mesmo às vezes com hidrolisado, ainda sente um pouco de reações. Então, quando o sistema imune está mais ativo ou quando existe uma sensibilidade, uma intolerância maior, é indicado sim que se evite qualquer forma de whey protein. E aí, para isso, a gente tem as proteínas vegetais, veganas, que são isoladas aí do arroz, da ervilha, normalmente é uma mistura desses dois para melhorar o valor de aminoácidos. Pode também ser de alguma semente, semente de abóbora, por exemplo, semente de girassol. São então essas opções. A textura muda um pouco, mas hoje em dia já tem milhares de opções no mercado com texturas diferentes, sabores diferentes. É algo que dá pra gente adaptar ao paladar. Ou então a proteína do colágeno, que é uma proteína de fácil digestão e absorção, e apesar de não ter os mesmos aminoácidos ali do whey, por exemplo, ela pode ser considerada uma fonte proteica, pode ajudar a atingir o valor proteico no final do dia, certo? A questão é se vai ajudar ou não na parte de cabelo, pele, unhas, fica para outro vídeo, certo? Mas como fonte de proteína, ela pode sim ser usada, tá? Inclusive, hoje a gente já tem várias marcas no mercado que fazem colágeno neutro, então é muito bom porque realmente é uma proteína que dissolve com facilidade, não dá muito sabor. Tem também hoje em dia sabor cacau, que é muito parecido com o whey de chocolate, por exemplo. E aí tem várias outras opções, né, de marcas e diferentes tipos aí pra gente usar. O segundo suplemento que eu vou falar aqui é a creatina, que também ficou super famosa nos últimos tempos, porque realmente é um dos suplementos mais estudados e com mais um alto nível de evidência de que realmente a suplementação faz diferença. Então, ela entra dentro daqueles suplementos ergogênicos para melhorar a performance. O que é a creatina? Ela é um composto de aminoácidos que a gente armazena no músculo e no cérebro. Como é que ela atua? A gente tem metabolismos energéticos, a gente pode usar gordura como fonte de energia para exercícios mais de baixa intensidade, mais longos, por exemplo. A gente pode usar carboidrato, né, reservas de glicogênio muscular, por exemplo, para exercícios um pouco mais intensos. E a gente pode usar também, tem outro sistema energético que é o da fosfocreatina, que é para exercícios mais de potência, então exercícios muito intensos, mas de curta duração, porque ela dá mais energia, mas ao mesmo tempo ela se esgota rapidamente. E quando a gente consegue aumentar os estoques de creatina, a gente consegue também prolongar um pouquinho esse tempo nessa explosão, digamos assim, de um exercício de maior intensidade. Então é muito válida para exercícios de força máxima, por exemplo, ou para quem dá aquele sprint numa corrida. Para isso, a creatina é muito interessante. Então, ela pode ser usada tanto para melhorar a performance esportiva nessa parte de metabolismo energético, mas ela também tem uma outra função, que é a de ajudar na recuperação muscular via a ativação de células satélites, que são células que vão ali atuar na recuperação do músculo depois do exercício. Além disso, ela tem uma função antioxidante indireta, então ela reduz a produção de radicais livres, justamente por melhorar essa ressíntese de ATP, que é a moeda energética. O terceiro suplemento que eu vou trazer hoje é a cafeína. Também entra como um suplemento ergogênico. A cafeína atua por diminuir a percepção de esforço, diminuir a fadiga, diminuir a dor. A cafeína é um antagonista do receptor de adenosina, que lá no nosso cérebro, a adenosina, quando se liga nesses receptores, sinalizam que a gente está mais cansado, que a gente está, assim, né, fazendo esforço. Então, quando a cafeína se liga ali, ela bloqueia que essa molécula nos dê esses sinais. Além disso, ela também aumenta a atividade simpática, ou seja, aumenta a liberação de endorfina, de adrenalina. Então, por isso que ela tem esse efeito estimulante. Claro que assim, para a prática de exercícios, ela tem comprovação de que realmente ajuda na performance, mas eu ressalto que é bem importante cuidar com o consumo da cafeína, usar ela de forma muito sábia. Primeiramente, porque quem tem uma metabolização lenta pode ter efeitos colaterais negativos e acabar sendo um tiro no pé, porque aí pode ter taquicardia, mais ansiedade, tá? Então, tem que cuidar as dosagens, principalmente para essas pessoas. E além disso, a cafeína, quando usada de modo crônico, é que ela diminui, a gente perde a sensibilidade a ela. Então, cada vez mais, a gente vai precisando de doses mais altas de cafeína. Então, às vezes é necessário fazer, né, um washout, que a gente chama,
diminuir as doses ou ficar sem, para que possa voltar a ter esse efeito ergogênico. E o terceiro ponto que eu acho que é importante falar é porque às vezes a gente não pode usar a cafeína como uma muleta. Então, a gente não pode ficar mascarando o cansaço, né, de noites mal dormidas, por exemplo, de ausência de recuperação, de descanso, de uma má nutrição, usando cafeína, né, para dar esse estímulo, para mascarar realmente esse cansaço. Então, só esses 3 pontos, assim, que é importante a gente ter essa consciência. As dosagens variam muito de acordo com a sensibilidade individual e de acordo também com o peso da pessoa, então a gente considera ali um valor em miligramas por quilo de peso, tá? É importante também cuidar, se a gente vai usar pré-treino, bom, de repente concentra mais ali naquele pré-treino, especialmente se for um treino cedo, né? Eu não indico usar num treino no final do dia, por exemplo. E aí, cuidar também a dose total ao longo do dia para não exceder 400 miligramas de cafeína, tá? Que seriam mais ou menos 4 xícaras de café. O ideal é que se consuma cerca de 60 minutos antes do exercício para que ela atinja o seu pico de atuação. Bom, e a gente tá falando aqui, né, de cafeína como se fosse um suplemento, mas a gente pode muito bem usar o café. Então, a própria bebida também pode ser considerada aí como um recurso ergogênico. E o quarto e último suplemento que eu vou falar hoje é o ômega 3. Ele entra naquela classificação do tipo 1 lá do início. Então, são como se fossem os repositores, né? Quando há ou uma carência ou uma deficiência. Mas por que, Gabi? Existe deficiência de ômega 3? Sim e não. Não que mostre no exame com baixos níveis de ômega 3, mas o ômega 3 é um ácido graxo essencial que, teoricamente, a gente precisa consumir via dieta. Só que as fontes alimentares de ômega 3 são muito escassas na nossa alimentação cotidiana. Então, quais são as fontes de ômega 3? Peixes gordos, então sardinha, atum, salmão, cavala, que é um peixe bem comum em Portugal, por exemplo. Além dos peixes, nozes, alguns frutos do mar e sementes como chia e linhaça. Então, tá vendo? Quem consome isso todos os dias? É pouco, entendeu? Algumas pessoas consomem chia e linhaça, sim, mas aí teria que ser a linhaça triturada ou a chia hidratada para aumentar a biodisponibilidade. Mesmo assim, teria que ser uma quantidade maior para atingir a recomendação, que é de 2 gramas ao dia. Então, é difícil atingir essa necessidade, né, de 2 gramas aí. Essa é a recomendação. E por outro lado, tem o ômega 6, que é o outro ácido graxo essencial, porque esses são ômega 6 e ômega 3. O ômega 3 regula a atividade anti-inflamatória e o ômega 6 a pró-inflamatória. E precisa haver um equilíbrio entre os dois. É normal já que a gente consuma um pouco mais de ômega 6, mas a gente precisa ter não pode consumir tanto assim e precisa consumir um pouco de ômega 3 sim, para ter uma razão aí não muito diferente, certo? Então, só que as fontes de ômega 6 são muito comuns, assim, todos os óleos vegetais, amendoim, óleo de soja, milho, todos esses, assim, são fontes de ômega 6. Então, não é difícil consumir fontes de ômega 6, bem pelo contrário. A gente até normalmente, quando há uma alimentação mais inflamatória, a gente precisa reduzir essas fontes, reduzir os industrializados, cheios, né, de óleos vegetais adicionados, reduzir os óleos vegetais da alimentação, usar um azeite de oliva, por exemplo. Isso são formas de dar uma equilibrada também, de reduzir um pouco o ômega 6. Bom, mas por que suplementar então? Para a gente atingir as recomendações diárias, certo? Então, até para ter essa atividade anti-inflamatória é importante, especialmente em exercícios físicos em que a gente precisa de uma recuperação, né? Para recuperar aquele músculo, precisa haver uma atividade anti-inflamatória, precisa desinflamar para que a recuperação ocorra de maneira satisfatória. Bom, gente, então era isso para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aqui se vocês querem que eu fale sobre outros suplementos ou sobre outros assuntos da nutrição. Comentem o que gostariam de saber. Esse canal é para nós, certo? Não esqueçam aí de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar com os amigos. Um beijo e até a próxima!